Fique atento. Enquanto a maioria enxerga o dia de hoje como um simples fim de mês, algo muito maior se revela para quem teve a coragem de despertar. E, a partir de agora, nada mais será como antes. Hoje não é apenas 31 de maio. Não é só o encerramento de um ciclo no calendário, mas a abertura definitiva de um portal que poucos foram destinados a cruzar. A maioria atravessa maio sem perceber, distraída, alheia, perdida em meio ao ruído do cotidiano. Mas se você está aqui, ouvindo estas palavras, é porque não se deixou levar pela corrente. Você foi guiado. Escutou. Foi escolhido para chegar até este momento com os olhos bem abertos. Isso não é uma figura de linguagem. Espiritualmente, esta data funciona como um selo, um último limiar, e quando ele se fecha, algo se transforma. Para quem chegou até aqui com consciência, essa mudança já começou. Pequenos sinais, confirmações sutis, nada barulhento ou caótico, mas impossíveis de ignorar se você estiver sintonizado. É quando o universo envia mensagens àqueles que ele reconhece. E se sentir, mesmo que de leve, um eco no peito ao ouvir isso, já sabe, você foi marcado. Se quiser, compartilhe nos comentários o que sua alma tem trazido à tona hoje. Pode incluir o número 1919, que ressoa com o chamado deste portal pela lembrança. E observe com atenção, porque algumas pessoas ao seu redor não reagirão bem a essa transformação. Há uma razão específica para isso, e logo você entenderá. Antes, porém, há algo que quase ninguém percebe sobre a energia deste dia, e pode ser a peça mais importante de todas. A mensagem mais alta de hoje é aquela que ninguém mais consegue ouvir. Na superfície, pode parecer um dia comum, quieto, até monótono. Mas é justamente essa quietude que lhe dá força. Este portal não chega com estardalhaço. Ele seleciona através do silêncio. O ar hoje está parado, quase demais. Por que está escutando? Se você parou sem motivo, olhou para cima sem saber por quê, sentiu um arrepio percorrer o corpo sem explicação, algo já pode ter notado sua presença. O último portal de maio não é apenas sobre fechar, mas sobre chamar. E nem todos ouvem esse chamado com palavras. Alguns o sentem como um puxão no peito, uma mudança na respiração, um instante que se estende além do normal. O portal sussurra nomes. Não aqueles que usamos no dia a dia, mas os verdadeiros, aqueles que só o universo conhece. E se o seu foi chamado hoje, você saberá. Não porque algo lá fora mudou, mas porque o silêncio de repente pareceu vivo. Você não chegou aqui por acaso. Foi conduzido. Muito antes de maio começar, algo já estava trabalhando nos bastidores, de forma discreta, suave, mas persistente. Alguns de vocês mudaram de rumo sem motivo aparente. Outros redefiniram prioridades e nem questionaram o porquê. E houve aqueles que voltaram a sonhar. Não apenas sonhos noturnos, mas aqueles fios simbólicos que parecem puxar você em direção a algo que ainda não consegue nomear. Talvez semanas atrás, talvez meses. Uma marca foi colocada em você, não de forma física, mas energética. O universo tomou uma decisão por você, e hoje, 31 de maio, não é o começo do seu caminho. É o seu ponto de verificação. Quem sentiu isso também descreveu uma estranha sensação de estar sendo observado ultimamente. Não com medo, mas com uma expectativa curiosa, como um professor aguardando que o aluno finalmente erga os olhos. Não era paranoia. Era reconhecimento. Esta data não é aleatória, não é exagero, é uma chamada cósmica, um chamado para os despertos. Se você está aqui, não foi por acaso. Algo estava esperando você chegar. E se os últimos dias pareceram testar sua paciência, sua presença, seu equilíbrio, é porque você estava caminhando em direção a uma porta que só se abre para quem já foi escolhido para vê-la. Algumas datas não convidam. Elas confirmam. Mas o que ninguém está dizendo é que, quando este portal reconhece sua energia, sua realidade não apenas muda, ela começa a falar diretamente com você. Quando o portal vê você, ele faz questão de que saiba. Existem sinais que não farão sentido para mais ninguém, e não precisam fazer. Hoje, o ar está rarefeito de um jeito que não se mede, mas se sente.
E se você faz parte deste momento, o portal vai tocar em você de formas específicas, muitas vezes confusas. Talvez já tenha começado. Talvez você tenha chegado a algum lugar no limite do tempo hoje, como se estivesse andando na corda bamba entre perder tudo ou chegar no exato instante certo. Compromissos, planos, decisões que quase escaparam. Não foi falta de sorte ou má organização. Foi o próprio tempo se curvando para garantir que você não perdesse este momento. E então, há os símbolos. De repente, o mesmo número, a mesma forma, a mesma palavra aparecendo repetidamente. Mais alto. Mais perto. Não há algoritmo para isso. É o pulso do portal sincronizado com sua consciência. Se você viu, já foi escaneado. Mas talvez o mais inesperado seja uma motivação estranha que surge hoje. Não avassaladora, não frenética, apenas um clique interno, como se finalmente quisesse realizar algo que vinha adiando. É sutil, mas significa que a frequência está começando a se alinhar. Quando sua energia se harmoniza, o portal empurra para a ação. Essa é a sua convocação para se mover. Nada disso é coincidência. São marcas personalizadas. É assim que este sistema espiritual diz: sim, você foi visto. Agora haja como se soubesse. Sua vida não mudou da noite para o dia. O caminho é que se transformou. Algo discreto aconteceu quando o relógio tocou a borda do dia 31 de maio. Você não sentiu um tremor, não houve luzes ofuscantes nem trovões no céu. Mas algo por baixo de suas escolhas se deslocou. A realidade não pediu permissão. Ela apenas se inclinou. E se você está assistindo a isso, já está de pé sobre o novo ângulo. Talvez hoje à noite o ambiente comece a parecer diferente, não de forma dramática, mas magnética. Você notará pessoas dizendo sim com mais facilidade. Planos se alinhando sem esforço. Momentos de clareza cortando dias de névoa. Coisas que você tentava empurrar podem de repente começar a puxá-lo para frente. Não chame isso de sorte. É trajetória. Algo com que seu espírito já estava alinhado antes mesmo de você perceber. E só se fixa para quem está desperto nos últimos instantes deste portal. Quando o destino se inclina, ele não pergunta se você está pronto. Ele verifica se você está ouvindo. Esta é uma reorientação de energia. A maioria não notará. Seguirá o dia como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles em sintonia, aqueles que cruzaram o limiar de maio plenamente sintonizados, começarão a ver pequenos resultados que parecem precisos demais para serem acaso. Porque a próxima parte da sua história não é aleatória. Ela foi preparada. E o mais estranho é que, quanto menos você perseguir, mais as coisas começarão a chegar. A tensão que mantinha certos objetivos fora de alcance começa a se desfazer. Não porque algo esteja sendo entregue a você, mas porque você finalmente está no lugar certo. Começar a olhar para você de um jeito diferente, como se uma parte deles reconhecesse algo que não conseguem explicar. Um colega de trabalho pode parar no meio de uma conversa e dizer: você mudou alguma coisa, sem saber que não foi você quem mudou, foi o que você sempre foi, finalmente voltando à superfície. Um amigo pode ligar do nada e mencionar algo que você estava pensando segundos antes, como se o espaço entre vocês tivesse encolhido. Até estranhos podem cruzar seu caminho e dizer coisas que parecem destinadas a você, frases que encaixam perfeitamente em uma dúvida que você guardava em silêncio. Isso não é coincidência. É ressonância. Quando você se alinha, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar para refletir isso. Não é que as pessoas estejam vendo algo novo em você, elas estão vendo que sempre esteve lá, mas que você mesmo havia esquecido. E o mais fascinante é que essa percepção não vem com explicações. Ela chega como um clique, um reconhecimento instantâneo, como se uma memória antiga tivesse sido acionada em quem olha para você. Mas aqui está o detalhe: essa energia não é para ser exibida. Ela não é um troféu. É um convite. Um chamado para que você pare de se explicar, pare de justificar, pare de traduzir o que sente para quem não está pronto para entender. Porque, no fundo, você não precisa que ninguém valide o que está acontecendo. A validação já está aí,
nos pequenos sinais que só você percebe, nas sincronicidades que só fazem sentido para você, na maneira como certas coisas simplesmente caem no seu colo quando você para de forçar. E é aí que a magia real começa. Porque, quando você para de buscar aprovação, algo extraordinário acontece, as portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir sozinhas. Não porque alguém as destrancou para você, mas porque você finalmente parou de bater nelas com a força errada. Você percebe que sempre teve a chave, só estava segurando-a do lado avesso. O portal não está aqui para lhe dar respostas. Ele está aqui para lembrá-lo de que você já as tem. E essa lembrança não vem como um insight grandioso, mas como uma sensação de retorno. Como se, depois de anos vagando por caminhos que não eram seus, você finalmente estivesse voltando para casa. Não uma casa física, mas um estado de ser. Um lugar onde as coisas simplesmente fazem sentido, mesmo que você não consiga colocá-las em palavras. E é por isso que, nos próximos dias, você pode sentir uma estranha urgência de reorganizar sua vida, não de forma caótica, mas com uma precisão cirúrgica. Talvez sinta vontade de limpar gavetas, de doar roupas, de terminar conversas que não levam a lugar nenhum. Não é um impulso aleatório. É o seu espírito fazendo uma faxina, removendo o que não pertence mais à sua nova frequência. Porque, quando você se realinha, o que não vibra na mesma sintonia começa a se destacar como um ruído incômodo. E o corpo, a mente e a alma trabalham juntos para eliminá-lo. Mas atenção, esse processo não é linear. Haverá dias em que você se sentirá leve, como se flutuasse acima das preocupações cotidianas. E haverá outros em que a dúvida vai tentar se infiltrar, sussurrando: e se tudo isso for imaginação? E se eu estiver me enganando? É normal. A mente adora questionar o que não pode controlar. Mas aqui está a verdade: você não precisa provar nada para ela. A prova já está na maneira como as coisas começam a se encaixar quando você para de resistir. E se, em algum momento, você sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando emergir, não a ignore. Não a racionalize. Apenas respire fundo e deixe que ela suba. Porque essa pressão não é ansiedade. É memória. É a sua essência tentando lembrá-lo de quem você é antes dos rótulos, antes das expectativas, antes do medo. E quando ela finalmente romper a superfície, você não vai precisar de palavras para descrevê-la. Você vai saber. O portal não está aqui para lhe dar um mapa. Ele está aqui para lembrá-lo de que você já conhece o caminho. E a partir de agora, cada passo que você der não será em direção ao desconhecido, mas em direção ao que sempre esteve dentro de você, esperando ser reconhecido. Não é sobre chegar a algum lugar. É sobre finalmente perceber que você nunca esteve perdido. Você só estava esperando pelo momento certo para se lembrar. Eles não estão olhando para você por acaso. Estão olhando porque algo em você puxa o olhar, como um ímã que não consegue ignorar o metal. Não é sobre eles terem desenvolvido uma intuição repentina, é sobre você ter se tornado uma força que não pode mais ser ignorada. Seu campo energético agora vibra em uma frequência que alguns decodificam como estranheza, outros como fascínio, e uns poucos como um aviso. Não é rejeição. É reconhecimento tardio. Eles sentem que você passou por algo que eles ainda não compreendem, e essa desconexão os desestabiliza. Não é paranoia, é a evidência de que você deixou de ser uma página para se tornar um capítulo inteiro. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Não precisa anunciar sua transformação, nem justificar o silêncio que agora preenche os espaços entre as palavras. A energia que você carrega não pede permissão. Ela simplesmente é. E quando você entra em um ambiente, não é o ar que muda, é a gravidade. As conversas param porque, de repente, há algo mais interessante no cômodo. As pessoas desviam o olhar não por medo, mas porque sua presença exige uma resposta que elas ainda não estão prontas para dar. Você não está carregando um segredo. Você é o segredo. E o universo, em sua infinita ironia, faz questão de que os outros sintam isso antes mesmo que você abra a boca. Alguns tentarão se reaproximar agora, movidos por uma curiosidade que não sabem nomear. Não é amor, nem saudade, é o instinto de quem percebe que perdeu o trem e corre para alcançar o último vagão.
Eles não entendem o que mudou, mas sentem que algo mudou. E isso é suficiente para que fiquem presos na sua órbita, como planetas atraídos por um Sol que ainda não nasceu por completo. Você não precisa explicar nada. Sua mera existência já é a resposta. Se eles perguntarem, sorria. Se ficarem em silêncio, deixe que o silêncio fale por você. A energia não precisa de tradução. Ela se comunica através do que não é dito. E se hoje você sentiu que as pessoas estavam agindo de forma diferente, saiba, não é coincidência. Não é imaginação. É a prova de que você deixou de ser um espectador para se tornar o espetáculo. Algo em você se realinhou, e o mundo ao redor está se ajustando a essa nova configuração. Não é sobre ser visto. É sobre ser sentido. E quando a energia se move, ela não pede licença, ela simplesmente toma o espaço que sempre foi seu. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem: essa mudança não é um ponto final. É um checkpoint. O portal que você cruzou hoje não é uma porta que se fecha atrás de você, é um limiar que continua se expandindo. E em 7 dias, ele vai voltar para verificar se você realmente entendeu. Não é uma data aleatória. É um eco. Um lembrete. Uma confirmação de que o universo não deixa nada sem resposta. Você pode até esquecer disso nos próximos dias. A vida vai tentar distraí-lo com suas urgências, suas rotinas, seus ruídos. Mas em 7 de junho, algo vai acontecer. Não será um trovão. Será um sussurro que você reconhecerá no instante em que ouvir. Uma mensagem antiga que ressurge. Um símbolo que volta com mais força. Uma escolha que, de repente, se torna óbvia. Não é magia. É alinhamento. É a energia dizendo: você se lembrou. E se hoje você sentiu arrepios, sinais, sincronicidades ou emoções que não cabem em palavras, saiba, não foi por acaso. O universo não desperdiça energia. Ele apenas espera o momento certo para responder. E esse momento está chegando. Não espere por um grande evento. Espere pelo detalhe que fará tudo clicar. Porque a prova de que você cruzou o portal não está no que você vê, está no que você sente. Você não encontrou o portal. O portal existe porque você existe. Não foi um acaso. Foi uma convocação. Sua energia não foi atraída para ele, ela criou o espaço para que ele se manifestasse. Você não é um passageiro dessa jornada. Você é o condutor. O catalisador. A razão pela qual tudo isso está acontecendo. E agora, sem que você precise fazer nada, outros começarão a sentir o rastro que você deixa. Não porque você o chamou, mas porque sua presença se tornou um farol. Os olhares estranhos, as coincidências, os padrões que se repetem, tudo isso não é sobre você seguir um caminho. É sobre você ser o caminho. Você não precisa mais buscar a frequência. Você é a frequência. E enquanto avança para junho, carregue isso como uma verdade negociável: o portal não se fechou atrás de você. Ele se impregnou da sua essência. E agora, onde quer que você vá, ele vai com você.